E essa geração de 45 a 64 foi uma geração fantástica. Não é porque nós fazemos parte dessa geração que eu estou falando isso, mas, de fato, essa geração foi assim, uma geração grande, é muita gente, e que atropelou a segunda parte do século XX. Né? Se você vê, nós, né, essa geração, ela foi a primeira geração que realmente teve a adolescência um pouco mais protegida, quando se começou a falar de adolescência, e essa geração fez coisas fantásticas em termos de mudança. Né? 68, os protestos dos estudantes em Paris, o movimento hippie, o movimento de liberdade sexual, contra a guerra do Vietnã, o movimento de pacificação, foram essa geração que inventou uma nova forma de se vestir, uma nova forma de música, aí vieram os Beatles, Rolling Stones, enfim, a mudança cultural que essa geração trouxe ao mundo, é uma coisa que ainda está para ser estudada, e foi uma mudança fantástica, absolutamente disruptiva naquele momento da história. Nunca tinha havido uma geração que tinha sido tão contestadora, né, que tinha sido tão revolucionária como a nossa geração, os baby boomers, foram, e eu vou dizer, ainda estão sendo. Vamos continuar aqui nesse raciocínio, né, de como os baby boomers modificaram, foram uma geração que fez o mundo seguir por outros rumos. Né? Depois da primeira metade do século XX ter sido uma carnificina, né? uma primeira metade de século extremamente violenta, com Primeira e Segunda Guerra, com milhões de pessoas mortas, os baby boomers realmente apareceram falando outras coisas, falando de paz, de amor, de mudanças, e tudo começou a mudar. Muito bem. A nossa geração, né, ela foi tão disruptiva que ela trouxe mudanças, não só esses adolescentes que protestaram, que mudaram e que fizeram todo o mundo pensar de uma forma diferente, também foram as mesmas pessoas que, um pouco mais à frente, fizeram uma transformação tecnológica no mundo. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Basta você pensar em dois grandes nomes que alteraram a face do planeta para sempre, que é o Steve Jobs e o Bill Gates. Né? O Steve Jobs, o fundador da Apple, e o Bill Gates, fundador, criador da Microsoft. Os dois são de 1955. Os dois são baby boomers. E eu estou trazendo esse exemplo dos dois porque eles trouxeram um novo contexto tecnológico que, a partir de então, começaram a acelerar as mudanças que a gente vive hoje de uma forma exponencial. Né? E, do mesmo jeito que Steve Jobs e Bill Gates mudaram a face de como a gente vê, mudaram o jeito da gente ver o mundo, muitos outros baby boomers menos famosos também alteraram o jeito de a gente ver o planeta. Né? E isso em várias áreas, tanto nas áreas tecnológicas, como nas áreas culturais, nas áreas sociais. Mas o importante é que a gente tenha em mente que o mundo mudou absolutamente rápido e profundamente. Né? Então, eu sempre digo nas outras lives que nós somos uma geração de borda. Né? E o que uma geração de borda quer dizer? Os historiadores dizem que uma geração de borda é uma geração que foi preparada para um mundo, para viver num mundo que, quando essa geração chega neste mundo, esse mundo não existe mais. Né? Então, nós fomos preparados para viver no mundo, e quando nós nos tornamos adultos, simplesmente esse mundo não existia mais.
O que eu quero dizer com isso? Lembro de tantas coisas que existiam na nossa adolescência ou na nossa infância e depois, quando nós éramos jovens, adultos, que simplesmente desapareceram. Eu estou falando de mimeógrafo, máquina de escrever, curso de datilografia, ficha de telefone, orelhão e tantas coisas desse tipo, né? Essas coisas simplesmente não existem mais. Telefone fixo, praticamente uma coisa que, né, quando eu era pequeno, na minha infância, pouquíssimas pessoas tinham telefone, né? Para você conseguir um telefone, levava anos, né? Você tinha os planos de expansão da Telesp, que você ficava lá pagando uma mensalidade. Depois de anos é que entregava um telefone. Enfim, ter um telefone fixo, ter um telefone era muito difícil, né? É uma coisa impensável para os dias de hoje. Então, nós somos também uma geração de borda. Nós fomos preparados para viver num mundo que simplesmente desapareceu. Só que, veja, isso não é um fruto do acaso. Nós mesmos, a geração dos baby boomers, e a geração seguinte, a geração X, ela é a que nasceu ali no meio dos anos 60, quando termina a geração dos baby boomers, né, o baby boomers é considerado até os 64, a geração X vai dos 64 até o final dos 70, até 79. Né? É lógico que essas datas são simplesmente marcos para a gente pensar, não são coisas rígidas. Mas os baby boomers e depois a geração X, né, nessas gerações, essas duas gerações que se estão grudadas, foram elas que fizeram a mudança do mundo. Então, quando a gente fala, nós somos uma geração de borda, nós fomos preparados para um mundo que já não existe mais, mas fomos nós mesmos que fizemos essa mudança brutal. Essa mudança não caiu do céu, né? Então, nós, ao mesmo tempo, somos agentes da mudança e, ao mesmo tempo, somos os que são os pacientes da mudança, né? Nós é que sofremos as consequências dessas mudanças. Isso é uma coisa que faz a gente pensar. A geração, ela foi criadora e, ao mesmo tempo, sofre as consequências dessas mudanças brutais que a gente tem sofrido, né? E essas mudanças, elas estão hoje de uma forma tão acentuada, que ela gera insegurança em todas as pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje, com essa transformação tecnológica, que é cada vez mais acelerada, nós perdemos a capacidade, neste momento histórico, né? Isso não quer dizer que vai ser sempre assim, mas neste momento histórico da humanidade, a gente não tem condição de prever direito como vai ser o mundo daqui a 20 anos. Isso é uma questão completamente aberta, né? Eu digo como vai ser o mundo, assim, como que vai ser politicamente o mundo, se vai ter emprego para todo mundo, se não vai ter, como é que vai ser a questão de inteligência artificial, a questão dos robôs, a questão dos relacionamentos, a questão das novas gerações, todas essas questões estão absolutamente em aberto. Não existe ninguém que se arrisca a fazer um prognóstico de como vai ser o mundo daqui a 20 anos. E isso, é claro que tem consequências enormes, não é isso? Vou só citar um exemplo. A gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 20 anos e, consequentemente, a gente não sabe quais são as profissões que vão existir no mundo daqui a 20 anos. Eu acho que isso isso é claro para todo mundo. Ninguém sabe se daqui a 20 anos vai existir ainda advogado ou se eles vão ser substituídos por inteligência artificial. É claro que vai ter advogados, né? Eu sei disso. Mas, estou dizendo assim, no sentido de tendência. A mesma coisa para os médicos, né? A mesma coisa para os psicólogos. O caixa do supermercado vai existir, vai ser só autoatendimento. Como é que vai ser a questão dos serviços sociais, se vai existir, se não vão existir. Enfim, a gente não sabe como vai ser a questão dos empregos que vão existir daqui a 20 anos. Ora, só que as pessoas que vão estar nos empregos daqui a 20 anos são as crianças de hoje, não é isso? E o que é que está sendo ensinado para as crianças de hoje para que elas ocupem os empregos daqui a 20 anos?
Ninguém sabe, porque se a gente não sabe quais seriam os empregos, é claro que a gente não consegue ensinar as crianças para aqueles empregos lá na frente. Diferente de alguns anos atrás, quando você sabia, então, tinha lá o médico, o engenheiro, o advogado, o assistente social, o enfermeiro, e as crianças eram ensinadas já em função desse horizonte profissional. E depois você optava, você chegava lá, tinha o, o ensino médio, que antes era o científico, né? E assim, as pessoas eram encaminhadas para as carreiras. Hoje, a gente não sabe quais são as carreiras que vão existir daqui a 20 anos. E, portanto, o ensino está completamente prejudicado para isso, né? Ok. Do mesmo jeito que todas essas inseguranças existem hoje, nesse contexto, vamos puxar agora para os relacionamentos, que é o tema justamente desta live. Os relacionamentos, eles também ficam inseguros, porque a gente não sabe exatamente quais são os relacionamentos possíveis que estão hoje à disposição da gente, né? O que é que eu quero dizer com isso? Olha, quando nós estávamos lá na adolescência, na infância, o que existia como padrão de família, né, naquele mundo, era muito claro, né? Era pai, mãe, irmãos, às vezes avô e avó morando na mesma casa, não existia divórcio, né? Divórcio foi depois que apareceu no Brasil. Enfim, família, existia claramente o que era família. Ao longo do tempo, tudo isso foi mudando. E hoje, as possibilidades de se formar uma família são muitas, né? Praticamente, o IBGE considera uma pessoa morando sozinha como uma família. Então, você imagine quantos tipos de família é possível você ter, né? Então, veja como muda essa questão das opções disponíveis para você. A mesma coisa é em relação às escolhas dos relacionamentos possíveis de serem feitas há um tempo atrás, né? Então, há um tempo atrás, no ambiente das pessoas, né, na vida das pessoas, você ia lá conhecer uma certa quantidade de pessoas. Normalmente, quando você é criança, você vai estudar lá você vai no primário, você vai no colégio, você tem ali o seu círculo de amizades, o seu círculo de pessoas, as famílias daquela comunidade, e ali estão as pessoas com as quais você vai se relacionar, né? Ali estão os possíveis parceiros que você tem à sua disposição, que depois você vai namorar, que depois você vai casar, naquele tempo, né? Depois, se você continua estudando, se você continua se relacionando, se você muda, vai estudar num colégio um pouco mais distante da sua casa, você consegue ampliar geograficamente, você conseguia ampliar geograficamente o seu espaço e você ia conhecendo mais pessoas. E você ia tendo mais possibilidades de fazer novos relacionamentos. O leque à sua disposição ia abrindo. Depois, se você fosse fazer uma universidade, então você ia até poder morar fora. E aí você ia conhecer muito mais pessoas e as suas possibilidades de ter relacionamentos com pessoas que eram completamente diferentes do seu círculo inicial fica muito aumentado, né? Então, conforme era a sua história de vida, você ia tendo mais escolhas para formar os seus pares, para formar suas famílias, né? Mas, de todo jeito, era uma quantidade limitada de pessoas. Você as conhecia, você travava esse conhecimento pessoal com elas, né? Então, essas escolhas, elas eram muito mais limitadas e, portanto, mais controladas, entre aspas, né? Entenda isso. Hoje, com as redes sociais, com os Tinder da vida, a gente tem à nossa disposição, entre aspas, milhares de pessoas para a gente estabelecer relacionamentos. Literalmente, milhares de pessoas. Cada vez que você abre um Tinder da vida e você, com um polegar,
você vai rodando ali, você vai vendo fotos das pessoas e decidindo se elas te interessam ou não, em coisa de meio segundo, um segundo que você gaste para olhar aquela foto e analisar, são milhares e milhares, 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 milhares de pessoas que estão ali, de alguma forma, à sua disposição para você fazer um contato. Isso é absolutamente impensável em toda a história anterior da humanidade, né? As pessoas não tinham isso à sua disposição, percebe? Isso, ao mesmo tempo que você pode pensar, poxa, tantas possibilidades, ao mesmo tempo é assustador, porque todas aquelas pessoas são absolutamente desconhecidas para você, não é? Então, a gente tem essa enormidade de pessoas à nossa disposição para a gente fazer contatos. Isso faz com que, aí eu vou trazer a ideia do Bauman, um filósofo polonês, que a gente vive num mundo líquido, né? E ele fala muito de amor líquido, no sentido de que os vínculos são muito mais fracos e eles são muito mais instáveis, né? Então, os vínculos que a gente faz hoje são passíveis de serem modificados a qualquer momento, porque tudo muda muito rápido, tudo fica muito mais, as ligações são muito mais fracas, entre aspas, né, do que elas eram no passado. Mas aí eu convido você para pensar um pouco, será que no passado elas eram mais fortes ou simplesmente você tinha menos opção, né? Então você ficava ali naquilo porque você tinha menos opção. Bom, de todo jeito, o que a gente vivencia nesses novos relacionamentos, nessas opções, é que este mundo líquido assusta. Então, nós, baby boomers ou a geração Y, que estamos neste momento da vida, diante da possibilidade de novos relacionamentos, e quando você olha para fora e você vê esse cenário tão diferente do que você foi acostumado, doutrinado a pensar lá atrás, quando você foi ensinado a fazer os relacionamentos, a namorar, a pensar como que seria a sua vida em família. Quando você tem hoje coisas tão diferentes, a insegurança é muito grande. E o que é que acontece quando você está diante de uma situação que você não domina, que você não conhece direito, que você simplesmente se desorienta para lidar com ela? Qual que é a tendência? A tendência é voltar para trás, né? Quando você entra num lugar e você fala assim, pô, eu não conheço nada, eu não sei como é que isso daqui funciona. Vamos voltar um pouco, que eu sei onde eu estava, eu domino melhor, não é? Quando você está numa estrada e, de repente, você acha que se perdeu, o que você faz? Fala, vamos voltar lá atrás, que eu acho que não era para ter virado à direita, acho que era para ter virado à esquerda. E você volta até onde você conhece. É assim que a gente faz em tudo na vida. Então, nessa questão, hoje, dos relacionamentos, qual que é a tendência que a gente tem? A gente tem a tendência de procurar novos relacionamentos baseado no que a gente conhece, no que a gente foi, no que funcionou um dia, ou pelo menos a gente pensou que funcionou, ou pelo menos é o que a gente acha que sabe fazer, não é? De uma certa maneira, os novos relacionamentos a gente tende a reproduzir. Só que dificilmente, né, você vai conseguir reproduzir o jeito de se relacionar no mundo de hoje, porque isso mudou, as pessoas mudaram. Mesmo você mudou, né? E isso é muito angustiante, isso é muito difícil. Então, como fazer para estabelecer novos relacionamentos de uma maneira mais tranquila? Por isso que o que eu estou falando é assim, a gente tende a repetir o que a gente conhece, sempre.
E nós hoje, os baby boomers, ou a geração X, que é quem tem mais de 35, mas a maioria das pessoas que estão aqui estão na faixa dos 40, dos 50, e já passamos por muitas coisas, né? Assim, casar, separar, estudar, trabalhar, se decepcionar. A maioria das pessoas que estão aqui nessa live, que estão acompanhando, que acompanham a página de Divórcio Suave, elas estão justamente dentro da curva da felicidade, na parte mais funda, que é justamente essa da chamada meia-idade, onde tudo parece na nossa vida que não está legal, não é? Como eu já expliquei nas outras lives, na curva da felicidade, entre os 40 e os 50 anos, nós atravessamos uma fase onde a gente tem uma enorme insatisfação com a própria vida. Seja das pessoas que conseguiram muitas das coisas que se propuseram na vida, parece que a vida fica meio vazia, e as pessoas ficam até com vergonha de dizer que estão insatisfeitas, porque às vezes conseguiram tantas coisas que queriam, mas a maioria está insatisfeita porque não conseguiu o que queria. E de alguma forma também fica com vergonha de dizer isso, porque não quer passar por fracassado. Mas não é esta a história da curva da felicidade. Todos nós passamos por isso. Isso é da nossa espécie. E nós, baby boomers, estamos atravessando esta fase da vida, entre os 40 e 50, onde tudo parece que é mais complicado, dentro deste contexto de mudança econômica, tecnológica, onde tudo está absolutamente inseguro, né? O que faz com que tudo fique ainda mais agravado. Ou seja, além de a gente estar passando por essa fase da vida difícil, né? Onde parece que toda a nossa primeira parte da vida não deu certo, e a gente acha que a segunda não vai ser legal, e, portanto, a gente fica absolutamente perdido na vida. Como se isso não bastasse, a gente está ainda dentro de um contexto econômico, tecnológico, social, absolutamente incerto. Então, a sensação de insegurança, a sensação de que a gente não sabe o que fazer é enorme, né? Todo mundo que, de alguma forma, está hoje, entre 40 e 50 anos, ou 40 e 60, tem essa sensação de que, poxa, para onde eu vou agora? O que é que eu vou fazer agora? Né? Essa é uma sensação de desamparo bastante significativa. E é isso que a gente vê a todo momento no mundo inteiro. Essa geração que hoje está aí entre 40 e 60 anos passa por um momento histórico e isso coincide com a questão da própria idade e do que fazer a partir dessa curva da felicidade, como a gente consegue buscar novos relacionamentos com segurança. Olha, dentro desse contexto que a gente tem hoje a possibilidade de contatar pessoas em todo lugar do mundo praticamente, né? Não existe mais a questão das distâncias, e você acaba fazendo os seus vínculos virtualmente pela internet, porque isso está à disposição das pessoas, para que você consiga fazer isso com um mínimo de segurança e não passar a utilizar simplesmente as ferramentas que você aprendeu a usar na sua primeira fase da vida e que com certeza não vão funcionar nessa segunda fase da vida, porque você mudou, o mundo mudou e as pessoas mudaram. Você só tem um jeito, você tem que ter um conhecimento de você mesmo muito, muito melhor, muito, muito maior, né? Essa é a grande chave para você conseguir ter equilíbrio e tranquilidade suficiente para olhar as pessoas que possivelmente podem se relacionar com você, né? Isso passa pelo autoconhecimento. No momento de
tanta insegurança em todos os sentidos, você só vai poder construir um pouco mais de terreno sólido, a partir do qual você pode tomar boas decisões, a partir de você mesmo. Você tem que estar equilibrado na vida, ou mais equilibrado na vida, para a partir daí você conseguir se relacionar com outra pessoa. Entende? Então, para você ter esse equilíbrio, passa por você ser capaz de ficar sozinho. Esse autoconhecimento tem tudo a ver com a capacidade de estar sozinho. Mas aqui estar sozinho não no sentido de estar isolado. Estar sozinho no sentido de solitude. Solidão é o momento onde você está com você mesmo. Né? Nesse sentido de solitude. Não é de isolamento social. Então, você está com você, você consegue ter um autoconhecimento, você consegue saber um pouco mais quem você é. E você consegue estar satisfeito, ou pelo menos razoavelmente satisfeito com o que você é, com quem você é, com o que você conseguiu, com a sua história. Aí você consegue lidar com essa solidão, e essa solidão não é desesperadora, a partir da qual você tem que desesperadamente encontrar alguém para suprir a sua solidão. Né? Se você consegue este equilíbrio, aí sim você consegue abrir janelas, você consegue ver as pessoas que estão ao seu alcance, entre aspas, né? E ver quem são essas pessoas e ver se elas podem ser pessoas que vão ser companheiras de jornada, né? Na sua vida. Porque se você desesperadamente sai tentando reaplicar os métodos, o que você aprendeu, o jeitão de levar a vida na primeira parte da vida, porque você se sente muito sozinha, muito provavelmente você vai encontrar outra pessoa solitária também. E aí vão ser dois solitários, tentando desesperadamente sobreviver. E aí não vai dar certo. Aí você vai vivenciar a famosa solidão a dois. Né? Então, veja, a capacidade de ter novos relacionamentos passa, primeiro, por essa percepção de que todos nós, que estamos nesse momento da nossa vida, questionando o que a gente fez, se foi bom ou não, como é que foi a nossa história, se a gente conseguiu ou não conseguiu o que a gente queria, e ao mesmo tempo a gente se sente incomodado com a ideia de envelhecimento, entre aspas, ou seja, a gente duvida que a gente possa ser mais feliz daqui para frente, e ao mesmo tempo a gente está nesse momento se sentindo sozinho. Se a gente não tiver equilíbrio, é muito, muito provável que você saia na vida fazendo a bobagem de repetir coisas que não deram certo, em vez de pensar, fazer uma análise e construir uma nova maneira de lidar com isso. Né? Agora, não custa a gente repetir, né? O que é o projeto Refelicidade? O projeto Refelicidade parte do princípio de que, a partir da segunda metade, dos 40 a 50 anos, que começa a segunda metade da vida, todos os estudos feitos através de economia comportamental, economia da felicidade e psicólogos nos Estados Unidos, todos esses estudos mostram que as pessoas, a partir de então, vão se declarando cada vez mais felizes ao longo da vida, até onde a pesquisa conta, até os 90 anos. Certo? Veja de novo que eu estou falando nesse projeto Refelicidade, que a partir do momento que você supera essa crise, entre aspas, que acontece entre os 40 e os 50, você entra num modo de vida, entra num modo diferente, onde a sua vida você vai ficando cada vez mais satisfeito com a própria vida. Tá? É claro que cada um do seu jeito. Né? E aí,
quando você entra nessa segunda parte da vida, você já consegue entender essas questões de autoconhecimento, de realização pessoal, os relacionamentos ficam mais prazerosos. E este é a estrutura do projeto Refelicidade. Não é? Quando você passa na curva da felicidade, sobre essa, que tem o formato de U, e você passa pelo ponto mais baixo, que é ali entre os 40 e 50, ali tem uma transformação do jeito de você pensar, o jeito de você ver a vida, né? Tudo indica que isso faz parte da espécie humana, todos nós passamos por este momento, assim como nós passamos pela adolescência, nós passamos pela infância, nós passamos por um momento entre os 40 e os 50 que nos transforma e nos faz diferentes para outra parte da vida a partir de então. Né? Essa transformação que vem com a solidão, com o conhecimento, é uma espécie de casulo, né? Se a gente faz essa analogia com a borboleta, entre os 40 e 50 é um casulo que a gente está, que parece que tudo é muito difícil, que tudo não vai acontecer, que a gente está absolutamente perdido, e depois surge a borboleta. Né? E ninguém diz, evidentemente, que a borboleta é a lagarta envelhecida, né? E nem é o casulo envelhecido. Nós simplesmente passamos por uma outra fase, onde nós ficamos muito mais satisfeitos com a vida. E é esse que é o projeto Refelicidade. Isso tem a ver com solidão, novos relacionamentos e novos vínculos. Isso é muito, muito importante. E essa é a importância desta nossa comunidade. Porque aqui nós fazemos vínculos, ainda que virtuais, a gente cria um espaço muito tranquilo, muito legal, de muita confiança, onde as pessoas podem vir e falar das próprias vidas, falar das próprias experiências. Por isso que eu curto tanto quando vocês trazem comentários falando da própria vida, da própria experiência, e compartilham isso aqui nessa comunidade. No projeto Refelicidade, através dos seminários, né, através dos eventos presenciais que nós vamos fazer, através das viagens que nós vamos organizar, através desse, nós vamos começar a estreitar os vínculos, fazer contatos cada vez mais de qualidade entre as pessoas que estão participando desse projeto, que estão buscando essas novas formas de relacionamentos.